Primeiramente, bom dia, professora. Bom dia, os colegas de classe. A gente é um grupo formado por 4 pessoas, nos quais são eu, Marcos Felipe, Thalisson Moura, Vitor Oliveira e Arthur. A gente está aqui nessa manhã para conversar um pouco com vocês sobre o que é esteroides anabolizantes. Então, sem muita perca de tempo, né? Vamos ao que realmente interessa. Os esteroides anabolizantes, mais conhecidos com o nome de anabolizantes, são substitutos sintéticos do hormônio masculino, testosterona, derivada dos testículos, que levam ao crescimento e ao desenvolvimento da musculatura, ou seja, ocasionando um efeito anabólico. Nisso, também vem acompanhado com esse efeito anabólico o efeito androgênico, que são o que leva aos famosos é, que levam aos famosos efeitos controversos, ou seja, os colaterais. Certo. Os esteroides anabolizantes têm várias finalidades clínicas, por qual sua principal função, como Kitino falou, é repor o hormônio de testosterona, que produz efeito anabolizante, o efeito de crescimento. Porém, cada vez mais é comum o uso de esteroides anabolizantes na medicina esportiva, no qual atletas, especialmente do bodybuilding, fazem uso dessas drogas para adquirir esse efeito anabolizante. Porém, nos últimos tempos, há várias pessoas que fazem de uso dessa droga para fins estéticos. E é aí que o perigo mora. Esse uso estético não é médico, portanto é ilegal e ainda acarreta em problemas da saúde. Os esteroides anabolizantes podem ser tomados na forma de comprimidos ou injeções, e seu uso ilícito é, é iniciado com uma dose menor, aumentada com o tempo, levando os indivíduos a utilizar centenas de doses a mais do que aquela normalmente recomendada em caso de deficiência de testosterona. Essa prática é denominada de pirâmide. Frequentemente combina diferentes esteroides, supondo que a interação de vários anabolizantes produziria um aumento maior da musculatura. Outra forma de uso dessas drogas é tomá-las durante o ciclo de 6 a 12 semanas, ou mais, e depois parar por um tempo semelhante e começar novamente. Esse tempo sem droga, acredita o usuário, garantirá ao sistema hormonal recuperar-se. Bom, no Brasil não se tem estimativa desse uso ilícito, mas sabe-se que o consumo presencial está entre os, os rapazes de entre 18 a 34 anos de idade, e em geral é do sexo masculino. No comércio brasileiro, os principais medicamentos à base dessas drogas e utilizados com fins ilícitos são Istrol, Andronol, Durateston, Decadurabolin. Porém, além destes, existem dezenas de outros produtos que entram ilegalmente no país e são vendidos em academias e farmácias sem o uso, sem com uso ilegal e sem a prescrição médica devida, entendeu? Sem o acompanhamento médico, ilegalmente, nas academias. Ou seja, eles usam em fins de aumento de musculatura, em geral em fim estético, entendeu? Para você ficar com um shape agradável, como é chamado, e assim por diante. Até o momento, não existe nenhum estudo científico comprovado que as drogas melhoram a capacidade cardiovascular e a agilidade, a destreza ou o desempenho físico. Bom, além disso, aqueles que se injetam ainda correm o risco de compartilhar seringas e contaminar-se com os vírus da AIDS ou da hepatite. E também tem outros efeitos, além dos efeitos mencionados, outros também graves que podem ocorrer. Bom, vou citar aqui o que pode ocorrer no homem. Os testículos diminuem de tamanho, a contagem de espermatozoide é reduzida, impotência, infertilidade, calvície, gine, gine,
ginecomastia ou desenvolvimento de mamas que pode necessitar de cirurgia para ser eliminada. Dificuldade ou dor para urinar e aumento da próstata. Bom, e na mulher é o crescimento de pelos faciais, alterações ou ausência de ciclo menstrual, aumento do clítoris, voz grossas, diminuição de seios e só. Alguns desses efeitos são irreversíveis, ou seja, mesmo na ausência do anabolizante, não há retorno da condição normal. No adolescente, o anabolizante pode provocar maturação esquelética, prematura e puberdade acelerada, levando a um crescimento ráquico, provocando estatura baixa. Além desses efeitos que Thaleson falou, um dos efeitos mais frequentes são a alteração do humor, levando a alta agressividade e também a raiva excessiva. Os usuários frequentes podem apresentar vários quadros de depressão, pode apresentar também confusão mental, distorção do corpo, ou seja, eles enxergam que o corpo dele não está desenvolvido o suficiente, o que acarreta mais uso dessa droga. Também distrações mentais e esquecimentos. Além disso, como já citei, tem casos clínicos registrados de depressão por conta dos esteroides anabolizantes. Como o Marcos Quintino falou mais acima, os médicos, os atletas, os treinadores físicos afirmam que o esteroide anabolizante leva a um melhor desempenho. Porém, não há uma pesquisa que comprove essa fala. E por conta de todos esses efeitos, o COI, Comitê Olímpico Internacional, colocou 20 esteroides anabolizantes e compostos relacionados a eles como drogas banidas, ficando o atleta que fizer uso dela sujeito a duras sanções. Sim, Arthur, sim. E dentre elas também, você tem relatos de pessoas que usaram ilicitamente nas academias que após a aplicação de tais drogas como essas, você tem crise de tosse, você tem crise de coceira, fica com insuficiência respiratória por uns 2 ou 3 minutos, entendeu? É muito perigoso. Assim, ninguém aqui recomenda que faça uso dessas drogas aí, não sem um acompanhamento médico, pois todos os atletas que são profissionais do fisiculturismo têm um acompanhamento médico tudo certinho e fazem a utilização das drogas nas medidas corretas. Valendo ressaltar que essas drogas, a gente não está falando aqui defendendo ou atacando, a gente só está colocando aqui uns fatos que realmente acontecem. Os esteroides anabolizantes não são vilões, mas também não são heróis. Basicamente, é só mais um remédio que, usado com sabedoria, pode trazer bons resultados. E como o Vitor vai falar, vários atletas fizeram uso errado dessas drogas e acabaram aí sofrendo as sanções que eu falei. Bom, agora eu vou apresentar 5 casos de pessoas que usaram dos anabolizantes. 4 desses casos são atletas que buscaram desses métodos para buscar vantagens nos campeonatos. Um deles é o futebolista Diego Maradona. Quando a Copa do Mundo de 1994 chegou, as pessoas pensavam que Diego Maradona já havia passado da hora de pendurar as chuteiras. Mas o argentino marcou gols importantes e ajudou nas vitórias da primeira rodada sobre a Grécia e a Nigéria, mostrando dribles impressionantes. Mas, 6 horas antes da Argentina enfrentar a Bulgária, Maradona foi desqualificado da competição por ter testado positivo para 5 variantes de efedrina, uma droga usada para aumentar a energia e a tensão e perder o peso ao acelerar o metabolismo. O beisebolista Rafael Palmeiro, o cubano estrela do beisebol, foi pego em 2005 pelo uso de esteroides, apesar de negar o consumo da substância até hoje, ao menos intencionalmente. Rafaela Silva, uma das mais importantes representantes do judô do Brasil, foi flagrada em um exame de antidoping e constatou a presença de fenerol em seu organismo, uma substância geralmente encontrada em medicamentos parasmáticos.
Rafaela não tinha permissão para uso de tais remédios, uma vez que não possuía asma. Ronnie Dean Coleman, de 49 anos, é um recordista quando o assunto é fisiculturismo, colecionando prêmios em campeonatos pelo mundo todo. Coleman tem sintoma visível do uso de esteroides, o aumento das mamas, efeito conhecido como ginecomastia. E o último caso é um caso aqui do Brasil, que aconteceu especificamente em Maceió, Alagoas. Um homem conhecido como Caolho sofreu uma ruptura muscular depois de um acidente de moto em um de seus braços. Aliás, cada um de seus braços media 90 centímetros de circunferência. Simplesmente ele explodiu e ele foi socorrido e levado ao hospital, só que ele acabou não resistindo e morreu. Um também dos casos mais famosos é de uma droga chamada Sintol. Basicamente, esse Sintol nada mais é do que um óleo que, quando injetado na pele, o seu músculo ele não absorve, fazendo assim, criando uma camada protetora entre o músculo e o óleo, fazendo que forme uma bolha de óleo no seu braço e fique com um aspecto mais forte. Um dos casos que você pode pesquisar é de um rapaz chamado Romário dos Santos Alves. Depois eu vou mostrar a foto. Se você perceber, o trapézio dele é uma bola de pus gigante, porque literalmente formou uma camada de pus entre o músculo e a pele. Também, um dos casos mais famosos que aconteceu aqui no Brasil foi do Arlindo de Souza, que também fez dessa droga. Tem também um russo, que eu não me lembro o nome agora, mas assim, é extremamente não recomendado usar esse tipo de droga que cria uma capa protetora na pele, porque se por acaso essa camada protetora que o corpo faz romper e esse óleo entrar em contato com o seu organismo, você vai morrer instantaneamente. E também vai ressaltar do caso da nossa ginasta Daiane dos Santos, em 2003, que foi pega com um caso de um remédio que era diurético, que era usado para controlar o peso. E por causa disso, ela foi desclassificada das Olimpíadas. Bom, galera, esse foi nosso trabalho sobre o assunto anabolizantes. E eu espero que vocês tenham compreendido aí e, e que vocês tenham entendido o assunto. Tá bom? Porque nesse todo meio de pandemia fica meio difícil apresentar o trabalho. Mas nós estamos aqui, todos nós, né, da sala estamos aqui, até a professora aí. Estamos aqui dando nosso jeito no Google Meet aí. E é isso aí. Fica com Deus. Acho que. Ops, fica com Deus. E espero que todos tenham um ótimo dia. É isso. Exatamente. Lembrando que a gente não está aqui para apoiar o uso desses esteroides anabolizantes, muito menos acusar, fazer críticas que não para que não sejam usados, entendeu? Apenas se caso alguém querer usar, tem intenção de usar, use com acompanhamento médico, tomando todos os devidos cuidados com a saúde, porque em tempo de pandemia que a gente se encontra, o essencial agora é cuidar da nossa saúde e não sair nos arriscando por aí como doidos.